Olá, meus amigos, eu sou Paulo Briguet, o cronista dos 7 leitores, e hoje vou conversar com vocês sobre a perseguição anticristã. Segurem-se nas cadeiras porque está começando Briguet. Bom, eu começo pedindo a intercessão do meu querido São Maximiliano Kolbe para que nenhuma injustiça seja cometida neste programa. Mas eu queria fazer um pedido especial a você que me assiste agora. A você, meu leitor, a você, meu ouvinte. Queria fazer um pedido muito especial. Todos nós sabemos que o Papa Francisco está passando por um período difícil, por estar internado em Roma, passando por sérios problemas de saúde, está há alguns dias internado e precisa das nossas orações. Seja você católico, como eu sou católico, seja você evangélico, seja você de outra religião, nós precisamos da sua prece. Aliás, o Papa, o Santo Padre, precisa da sua oração. Ele é o chefe da nossa igreja, ele é o sucessor de São Pedro e ele merece as nossas orações. Eu espero mesmo que você possa, depois desse vídeo, fazer uma oração pela saúde e pela vida do Papa Francisco, tá bom? Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem relação com a igreja, um assunto muito sério, que é o assunto da perseguição anticristã. Se você quer informações confiáveis, se você quer análises independentes, análises profundas e sérias sobre esse assunto e sobre outros assuntos importantes que envolvem o nosso país, o nosso mundo, você precisa se tornar um assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo é um jornal que defende a vida, a verdade e a liberdade. E é um jornal cristão, um jornal que defende os valores cristãos. É raríssimo encontrar isso hoje em dia, né? Por isso que você precisa se tornar um assinante da Gazeta do Povo, pagando apenas R$1 nos 3 primeiros meses de assinatura. Eu tenho certeza que depois desses 3 primeiros meses você não vai se arrepender. Você vai poder ler o melhor time de colunistas do Brasil e o melhor jornalismo do Brasil, que você encontra aqui na Gazeta do Povo. Eu escrevi esta semana um artigo sobre algo que aconteceu aqui na minha cidade, Londrina. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, porque é bem possível que você, na sua cidade, esteja passando por uma situação parecida. Todos nós temos visto as situações de vilipêndio religioso que acontecem no Brasil. As situações de vilipêndio religioso. Há alguns dias eu publiquei também aqui na Gazeta uma crônica falando sobre a decapitação de 70 cristãos na República Democrática do Congo. Eu gravei um vídeo aqui também no Briguet Sem Medo sobre esse assunto, um caso muito triste. Segundo a organização Portas Abertas, cerca de 350 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição. Existe um ranking nesse site que é muito interessante vocês conhecerem, o Portas Abertas, que fala, que define os 50 países que mais perseguem cristãos no mundo. O Brasil não está entre eles. Porque no Brasil, a perseguição é diferente. Essa perseguição de sangue, esses massacres, essa perseguição que leva à morte dos fiéis, ela começa de outra maneira. A perseguição sempre começa de uma maneira sutil. A perseguição sempre começa na cultura. A perseguição sempre começa na ridicularização da fé. A perseguição começa na cultura, na justiça, na política, no Estado. A perseguição cultural, judicial e estatal precede a perseguição física. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Então, aqui no Brasil, o que nós temos visto? Vilipêndios à fé cristã. Vários vilipêndios. Todos viram, há alguns anos, a figura de Jesus Cristo sendo aviltada durante o desfile de uma escola de samba. Todos viram os símbolos anticristãos que que desfilam durante o carnaval. Nós temos visto isso. Esses ataques constantes à fé cristã. Nós temos visto, por exemplo, perseguições
do Ministério Público contra a comunidade Canção Nova, essa recente tentativa de laicizar a Canção Nova. O caso dos estudantes em Pernambuco que foram também perseguidos pelo Ministério Público por rezar nos intervalos das aulas. E todos viram também, recentemente, também escrevi sobre isso aqui na Gazeta, o caso da cantora Cláudia Leite, que está sendo processada e denunciada por racismo religioso. E qual foi o crime da Cláudia Leite? Trocar o nome de Iemanjá pelo nome de Jesus numa canção que é dela. Então, vocês estão entendendo que a perseguição física, ela começa na cultura? Esse é o risco que nós estamos correndo agora. Aqui na minha cidade já aconteceram várias situações de perseguição e vilipêndio. Há alguns anos, uma peça intitulada Jesus, a Rainha do Céu, seria encenada aqui na capela universitária da minha cidade, tendo no papel principal um ator que vocês podem pesquisar na internet quem era essa pessoa que iria fazer o papel de Jesus Cristo nessa peça teatral. E essa peça só não foi encenada na capela universitária porque a população, a maioria cristã de Londrina, se revoltou. Há alguns anos também, um jovem político aqui teve o seu casamento perturbado por uma horda de militantes porque não gostavam dele, politicamente discordavam dele. Então, no dia do seu casamento, do sacramento, algo que é sagrado para nós cristãos, ele foi perturbado. Ele e a sua família foram perturbados. Quer dizer, os exemplos são muitos da fé cristã sendo vilipendiada. E foi pensando nisso que uma vereadora aqui da minha cidade, a Michele Tomazin, uma vereadora cristã e conservadora, elaborou um projeto de lei para proibir o vilipêndio dos símbolos, dogmas e crenças da fé cristã em nosso município. Esse projeto foi aprovado em primeira votação, por unanimidade. Mas na segunda votação, a esquerda apareceu. E como vocês sabem, não existe ideia boa que a esquerda não consiga distorcer. Não existe nenhuma ideia boa que a esquerda não consiga distorcer. E foi o que aconteceu. A única vereadora petista da Câmara, a Lenir de Assis, propôs uma emenda a esse projeto, que não apenas desfigura o projeto, não apenas distorce o espírito do projeto, como inverte a situação, como inverte os efeitos do projeto de lei. Ela acrescentou, então, que ficaria proibido também o vilipêndio às demais crenças religiosas. Vejam só. Qual foi a religião vilipendiada em Londrina? Estou falando de casos concretos, casos verificáveis, casos que todos viram. Foram as religiões cristãs. E ela quis estender às demais crenças religiosas. Agora, isso, meus amigos, é o que de pior pode acontecer com uma lei. É inserir um conceito abstrato e de interpretação subjetiva nessa lei. Porque, vejam, a fé cristã, esses vilipêndios à fé cristã são algo concreto, que aconteceram. Aqui nós temos também o aparelhamento da igreja por militantes comunistas, o uso de imagens de santos católicos nas paradas LGBT. Então, o cristianismo não só é a religião mais perseguida do mundo, como também ela é a religião mais aviltada. E a perseguição de sangue, como eu disse, ela começa sempre com uma ofensa ao sagrado. Estender essa emenda do PT aqui, o que ela vai fazer? Qual vai ser o efeito dessa emenda do PT? Ela vai inverter o sentido da lei original. Eu vou te dizer o que é que vai acontecer, meus amigos, se essa lei for aprovada assim. A militância esquerdista vai usar essa lei para perseguir, por exemplo, padres e pastores que criticarem os movimentos identitários, os movimentos revolucionários. Vai ser usada contra cristãos que professarem a sua fé num único Deus, porque serão denunciados por desrespeitarem outros deuses, não é verdade? Católicos e evangélicos de direita poderão ser acusados de bolsonarismo quando defenderem os dogmas da fé. E quem me diz que movimentos ateístas não podem, de repente, usar a legislação, essa lei
abstrata para proibir procissões e eventos religiosos na cidade. Meus amigos, quem sabe até uma cantora pode ser processada por trocar o nome de um orixá pelo nome de Jesus, né? Mas o que eu estou dizendo? Isso já aconteceu, né? Bom, isso é muito perigoso. Isso que está acontecendo é muito perigoso. Essa emenda está abrindo as portas para a perseguição anticristã aqui na minha cidade. E isso pode acontecer também com a sua cidade, meu amigo. Nós precisamos ficar atentos. E quando tudo começar, ninguém vai poder dizer que eu não avisei. Um forte abraço, fiquem com Deus e Briguei Sem Medo vai ficando por aqui. Até mais.